Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 6 sobre análise sintática 3 e nessa aula nós veremos aí a pontuação entre as orações, tá? Não mais a pontuação entre os termos da oração como estávamos vendo até a aula anterior, tá? Importante falar, obviamente, que para saber a pontuação entre as orações é importante que vocês reconheçam aí as orações, bem como para saber a pontuação entre os termos da oração, é importante que vocês reconheçam os termos da oração. Por que é difícil, às vezes, estudar pontuação? Porque a pessoa vai direto estudar a pontuação e não sabe o que são termos da oração, nem orações. Portanto, se não sabem ainda, façam uma revisão, as aulas estão aí no site, tá? E depois sigam a partir daqui. Pois bem, vamos lá. As orações, pessoal, elas se dividem aí em coordenadas, subordinadas, né? E aí nós temos as orações reduzidas, tá? As coordenadas, vocês sabem que existem aí as assindéticas e as sindéticas. As subordinadas, nós temos aí as substantivas, as adverbiais, né? E as adjetivas, tá? E depois temos as orações reduzidas, tá? As coordenadas assindéticas, pessoal, são aquelas que não têm conjunção, como essa aqui do quadro. O vendedor oferece uma flor a Maria, vírgula, convida-a para jantar, vírgula, e pede ela em casamento, vírgula. Eu tenho aqui, pessoal, 3 orações assindéticas, orações coordenadas assindéticas. Nós colocamos vírgula entre as orações coordenadas assindéticas. Não tem conjunção nenhuma aqui. Tem uma coordenada assindética aqui, uma coordenada assindética aqui e uma coordenada assindética aqui. Nós separamos essas orações por vírgula, tá? Pois bem, pessoal, pontuação entre as orações. Como eu falei para vocês, nós temos as coordenadas, as substantivas, né? E as adverbiais. As substantivas e as adverbiais fazem parte das subordinadas. Tem mais as adjetivas que a gente vai ver futuramente. As coordenadas, pessoal, e eu tenho um exemplo aqui no quadro, tá aqui, ó, já terminamos a prova. Vírgula, portanto, iremos embora. Conclusiva, olha o portanto ali, uma conjunção coordenada, né? A coordenativa conclusiva, tá? E a oração é coordenada conclusiva. Nós separamos por vírgula, tá? Primeira dica, separamos por vírgula. Tá aqui, ó, nós, né? O sujeito aqui é nós e o sujeito lá é nós também. Já terminamos a prova, portanto, nós iremos embora, tá? 2 sujeitos, dividido aqui pela conjunção coordenativa conclusiva, eu separo ali por vírgula. Essa é a primeira dica das coordenadas, tá? As orações coordenadas, que são introduzidas pelas conjunções coordenativas, né, são aí, né, separáveis por vírgula. Vou falar das exceções depois. Então tá aqui no quadro, portanto, tá? Qual é a dica aqui nas coordenadas, pessoal? Quando aparecer, como a gente viu aí no uso do ponto e vírgula, essa estrutura aqui, que é a mesma lá de cima, porém eu quis mostrar que eu sei usar aí o ponto e vírgula, o que vai acontecer? Essa conjunção vai ficar entre vírgulas. Olha aqui, ó, já terminamos a prova. Ponto e vírgula. Peguei o verbo que estava lá, coloquei aqui, desloquei a conjunção, e aí eu pego a conjunção e coloco a conjunção entre vírgulas, tá? É a mesma estrutura que está aqui em cima, porém de uma maneira aí, né, mais formal, digamos assim. E também, né, bem escrita, né? Fica bonito, a pessoa mostra que sabe, que aprendeu. Então, desloquei a conjunção, eu coloco entre vírgulas. E ela continua sendo conclusiva, oração coordenada conclusiva, né? As substantivas, pessoal, a mesma coisa. Tá aqui, ó, ninguém ficou sabendo que foi alarme falso. Pois bem, ó, ninguém, sujeito, né, da oração principal. E aí eu tenho aqui, ó, que foi alarme falso. O que é o que foi alarme falso? É a nossa oração substantiva. Olha aqui, ó, o que, né, aqui, tá? Conjunção integrante. Oração principal, o sujeito da oração principal é o ninguém, né? Ficou sabendo o quê? Que foi alarme falso, tá? Eu tenho aqui, né, a oração principal da primeira oração aqui, tá?
que aconteceu? Aqui embaixo, troquei, eu coloquei ela, agora a oração subordinada, ó, pra cá, primeiro. Aqui em cima, o que vem primeiro é a oração principal. Aqui embaixo, o que vem primeiro é a oração subordinada, a oração principal está lá do outro lado. Ou seja, desloquei a oração subordinada substantiva, deve-se colocar uma vírgula aqui. Tá? Aqui em cima ela está na ordem direta. Aqui embaixo ela está na ordem indireta. Então, se eu coloco na ordem indireta, pessoal, primeiro a subordinada para depois a principal, eu coloco a vírgula nas substantivas, tá? Prestem atenção. Tá? Adverbiais. Ele chegou quando ela saiu. Olha o quando aqui. Esse quando ela saiu dá uma ideia de tempo. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Ó, ele, ela. Ele chegou, ela saiu. Duas orações. E o quando aqui dá uma ideia de tempo. Oração subordinada adverbial, tá? O quando está ali, né, que é a nossa conjunção, oração principal, e depois eu tenho a oração subordinada. O que acontece? Peguei a oração subordinada, coloquei primeiro, né, e depois a oração principal, vírgula também. O que vocês perceberam aqui? Quando eu inverto essa ordem, né, a ordem direta é a oração principal para depois a subordinada. Quando eu pego a subordinada e coloco antes, né, aqui da oração... antes da oração, quando eu pego o subordinado e coloco antes da oração principal, que é o caso aqui que vocês viram, eu tenho que colocar vírgula. A subordinada está aqui antes da principal, vírgula. A subordinada está aqui antes da principal, coloca vírgula. Né? Aí no caso das coordenadas é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Primeira dica de pontuação. Tá aqui a oração subordinada e depois a oração principal, tá? Como eu falei, a inversão das orações, né, inversão da ordem direta para a ordem indireta, provoca a vírgula. Primeiro cuidado que vocês devem ter quando estão lendo aí as orações. Pois bem, pessoal, orações coordenadas. Vamos ver aí a pontuação dentro das orações coordenadas. Muito fácil. Eu tenho aqui embaixo, fomos ao cinema, vírgula, mas não assistimos ao filme. Eu tenho aqui uma adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, são todas adversativas. Recebi minha mesada, vírgula, portanto, vou ao cinema, conclusiva, portanto, tá ali. Choveu, vírgula, pois a rua está molhada, um pois explicativo, coordenada explicativa. Ou vai ao cinema, ou vai ao shopping. Ou, a alternativa, coordenada alternativa. Paulo foi ao cinema e assistiu ao filme. Olha esse E aqui, que não tem vírgula. E aí eu já começo a falar das exceções. Vamos lá. Pois bem, mas adversativo, portanto conclusivo, pois explicativo, ou. E é a segunda, que é a conjunção, né, do ou alternativo, ora a hora. Sempre é o segundo, né, o segundo termo que é a conjunção. O primeiro é partícula expletiva. E aí... tá aqui, ó, pessoal, a dica. Coloca-se vírgula nas orações coordenadas. Em todas as orações coordenadas, a gente vai colocar vírgula, que são introduzidas aí pelas conjunções coordenativas, né? A gente sempre vai colocar vírgula na adversativa, na conclusiva, na explicativa, na alternativa. Agora, na aditiva, pessoal, é uma exceção. Tem um porém aqui, vocês têm que prestar muita atenção, tem que cuidar esse E aditivo aqui. Vamos ver aqui no próximo, ó, tem que ter atenção. No próximo slide aqui. Paulo foi ao cinema e assistiu ao filme. Pois bem, o que eu tenho aqui? Sujeito Paulo, sem vírgula. Por quê, pessoal? Porque eu só tenho um sujeito aqui, tá? Então não precisa colocar essa vírgula ali. Eu só tenho um sujeito, né? Na oração toda, o Paulo foi e o Paulo assistiu. Então não precisa colocar vírgula aqui. Agora observem esse aqui embaixo, ó, essa estrutura aqui. Paulo foi ao cinema e Maria foi ao shopping. Agora eu tenho dois sujeitos, o sujeito Paulo e o sujeito Maria. O que acontece, pessoal? Ó, nessa estrutura aqui, o que vai acontecer? Ó, Maria e Paulo. E aqui embaixo, Paulo e Maria. A mesma coisa, né? Dois sujeitos. O que acontece? A vírgula aqui é opcional, pessoal. Apesar de existirem autores dizendo que tem que colocar essa vírgula. Outros autores dizem aí que a vírgula é opcional. Eu posso colocar a vírgula ou não.
aqui em cima eu coloquei, aqui embaixo eu não coloquei, porque eu tenho dois sujeitos e o E dividindo o E, aditivo aqui, né, dividindo aí, né, os sujeitos, tá? Aqui não precisa, um sujeito só. Dois sujeitos fica sendo opcional, apesar de ter autores que falam que deve-se colocar a vírgula, tá? Olha aqui embaixo, os alunos falavam, vírgula, e gesticulavam, vírgula, e exigiam seus direitos. A mesma coisa aqui embaixo, os alunos falavam, e gesticulavam, e exigiam seus direitos. Também existem autores aí que dizem que é opcional colocar as vírgulas aqui, tá? Ó, na primeira eu coloquei vírgulas e na segunda, né, eu não coloquei. Mas tem autores que dizem que coloca a vírgula e tem autores que dizem que não se coloca a vírgula. Aliás, essa questão dos autores aí, pessoal, e quem sou eu, porque eu não sou gramático, eu não tenho uma gramática escrita, né, como os autores aí das gramáticas. Como eu falei para vocês, essa questão da pontuação é bem subjetiva. Alguns autores dizem que sim, outros autores dizem que não. O ideal, repito, é que vocês peguem as gramáticas, né, aí dos editais. O edital está pedindo aquela gramática e estude naquela gramática. Esse é o ideal, porque essa questão aqui é bem subjetiva. A gente vai ver mais pra frente aqui também, nas outras orações, que é basicamente a mesma coisa. Uns dizem que sim, outros dizem que não, tá? Mas o que vocês têm que saber? Como é que vai cair num concurso? É de acordo com a gramática daquele gramático que o edital está pedindo ali, tá? É o que ele está falando que tem que fazer, tá? Então, atenção, para a maioria dos autores é obrigatória, né? Mas tem gramáticos que dizem que não. Se para a maioria dos autores é obrigatória, eu aconselho fazer como os autores dizem, colocar a vírgula. Eu coloco sempre a vírgula, tá? Mas se eu fosse fazer um concurso, obviamente, eu ia, né, atrás do gramático aí que o concurso está pedindo, tá? Orações coordenadas, observações, tá aqui, pessoal. Fomos ao cinema, ponto e vírgula, mas não assistimos ao filme. Recebi minha mesada, ponto e vírgula, portanto vou ao cinema. A grande ideia, vírgula, e ninguém discorda disso, vírgula, foi parar no início. Pois bem, eu posso, pessoal, usar o ponto e vírgula aqui no lugar da vírgula, ó, adversativa, mas conclusiva, portanto. Nas coordenadas eu posso usar o ponto e vírgula sem prejudicar o meu texto. Como é que eu vou lidar com isso na redação? Ah, tá cheio de vírgula? Então eu vou colocar um ponto e vírgula para não ficar só vírgula, 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 vírgula e mostrar que eu sei. Eu me garanti, eu sei que eu posso colocar o ponto e vírgula, não tem problema nenhum, tá? E aqui o que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui, ó, mas, portanto, aqui essa oração que está aqui no meio, observe que eu tenho um verbo, discordar aqui, né? A grande ideia foi parar no início. Então eu tenho uma oração aqui intercalada. E a gente chama isso aqui de coordenada intercalada. Não é adjetiva, tá, pessoal? É coordenada intercalada. Ninguém discorda disso. É uma oração aqui no meio dessa oração. A oração é a grande ideia foi parar no início. Aí eu fiz quase que um parênteses aqui, né? Entre vírgulas, né? E ninguém discorda disso. Como se fosse aqui, né? Um parênteses, e a gente chama isso aqui de coordenada intercalada. Eu também coloco entre vírgulas, pessoal, tá? Orações subordinadas substantivas. Como é que se dá aí a pontuação entre as orações subordinadas substantivas? Constatou-se que conseguimos passar no teste. Ordem direta. Tá aqui. Constatou e conseguimos passar, né? Conseguiremos passar, desculpe. É a locução verbal. Verbo, verbo, duas orações. Tem o que aqui é a conjunção integrante. Então eu tenho aqui uma oração substantiva subjetiva. Tá aqui a minha subjetiva. Agora, o que eu tenho aqui? Eu troquei, eu inverti, como a gente viu lá no início, que conseguiríamos passar no teste, vírgula, constatou-se. Inverteu a ordem, coloquei primeiro a subordinada, eu tenho que colocar a vírgula ali. Tá? Essa é a dica da substantiva. Troquei a ordem da substantiva, né? Coloquei primeiro a subordinada e depois a principal, vírgula ali. Olha esse exemplo aqui embaixo. Ele constatou que conseguiremos passar no teste. Indireta, ordem indireta aqui, né? Vai vírgula. Tá lá, olha a vírgula ali. Ele constatou que conseguiremos passar no teste. Constatou, conseguiremos passar. Tá? Agora, observe que aqui eu tenho o sujeito de ele constatou. Se eu tenho o sujeito aqui, essa aqui não é a subjetiva como aquela lá. Isso aqui é sujeito disso aqui. Como é que eu sei que essa aqui não é uma subjetiva? Porque o sujeito está aqui. Né? Então, que conseguiremos passar no teste, ó, ordem
tá ali a conjunção integrante, como é que fica ali? O objetivo é direta, né? Lá em cima é subjetiva. Troquei, que conseguiremos passar no teste, vírgula, ele constatou ponto, porque o inverti agora está na ordem direta. Então coloque-se vírgula aí, né? Coloca-se a vírgula na ordem indireta das orações substantivas. Inverti, coloca a vírgula, como eu falei lá no início, tá? Tá ali, ordem indireta. Ó, nunca se usa vírgula nas substantivas em ordem direta. Importante falar, na ordem direta não se usa vírgula, de jeito nenhum. Na ordem indireta, vírgula e vírgula. Ó, aqui na direta não tem, na direta não tem, tá? Muito importante vocês saberem. Claro, tem a subjetiva, tem a predicativa, tem a completiva nominal, tem a positiva e assim vai, tá? Cuidado. Alguns autores dizem que não se coloca vírgula. Ó, isso aqui é bem complicado, pessoal, porque tem autores que dizem que não, essa vírgula aqui não deve ser colocada, ó, quando eu inverto a ordem aqui. Mais uma vez, seguir aí a gramática do edital, tá? Mas se escrever assim numa redação, a professora não pode, digamos, dizer que está errada, né? Porque os autores também não se decidem aí, né? O importante é vocês fazerem sempre da maneira correta. Não vão colocar a vírgula aqui no meio da locução verbal. Aí sim, aí fica complicado, tá? Então, eu sempre, nesse caso aqui, eu não uso, pessoal, né? Eu não uso. Mas o que acontece? Quando eu coloco a vírgula sempre na ordem direta, eu estou mostrando que eu sei, né, que pode ou não ter a vírgula. O que eu não posso fazer é num período colocar, no outro não colocar, num período colocar, no outro não colocar. Opa, o cara não sabe, né? Ele não seguiu uma ordem ali, tá? Vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Ó, tem a ordem direta, que alguns autores dizem que é facultativo na ordem direta. Posso colocar ou não. E na ordem direta, coloca a vírgula. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Ó. Exemplo, Paulo viajará, vírgula, se conseguir dinheiro. Eu tenho aqui uma condicional. Se ele conseguir dinheiro, ele vai viajar. Então ela está na ordem direta. A conjunção vem depois, né? Primeiro a principal, para depois a subordinada. O que acontece? Olha lá. Ó. A gente diz que é facultativo. Eu posso colocar a vírgula ou não. Tá? Na ordem direta. Tá aqui. Tá? Alguns autores dizem que eu posso colocar ou não colocar. Vocês conseguem reconhecer que é uma adverbial condicional. Olha o C ali. Então eu posso colocar ou não colocar. Diz que é facultativo. Tá? E aqui, ó, pessoal, na ordem indireta. O que acontece na ordem indireta? Eu coloquei agora primeiro, ó, as subordinadas. Se, condicional, embora concessiva, e o quando temporal. Primeiro a subordinada, adverbial. Para depois a oração principal. Aí o que acontece aqui, pessoal? Opa, desculpe. Essas vírgulas aqui devem ser colocadas, porque eu inverti a ordem. Aqui, digamos, ó, alguns autores dizem que é facultativo. Eu posso colocar ou não. Tá? E aqui, quando eu inverto a ordem das adverbiais, eu coloco. É sempre bom colocar, embora alguns autores digam que não precisa colocar. Eu sempre coloco. Inverti a ordem das adverbiais, coloco a vírgula ali para mostrar, né, em todas as adverbiais. Na redação, de novo, mais uma vez, estou colocando vírgula na ordem inversa de todas as adverbiais, desde o início ao fim. Não vão colocar numa frase sim, na outra não, opa, não, só porque é opcional. De jeito nenhum. Tá? Tem que ter todo um cuidado, principalmente com essa ordem aqui das adverbiais. Atenção! O que tem que ter de atenção aqui? Trabalhei mais que os outros, ponto. Observe, trabalho conforme posso. Uns entravam à proporção que outros saíam. Pois bem, eu tenho aqui um que comparativo. Trabalhei mais que os outros trabalharam. Lembra que a gente viu a comparativa? O verbo fica lá depois. E aí o que aqui é a conjunção, né? São adverbiais. Tá ali, ó. O que acontece, pessoal? Não tem como colocar a vírgula aqui. Não se coloca a vírgula na comparativa. Aqui de jeito nenhum. Lá, anteriormente, era facultativa. Agora, na comparativa, não se coloca. Vai ficar ridículo uma vírgula aqui na comparativa. Trabalhei mais, vírgula, que os outros trabalharam. Não se coloca a vírgula aqui. Aqui dá pra ver, né, pessoal? Tem uma conformativa. Também não se coloca a vírgula aqui. Trabalho, posso. Trabalho conforme posso trabalhar, digamos assim, né? A oração está aqui, a oração está ali, aqui é uma conformativa, não se coloca a vírgula na conformativa. Uns entravam à proporção que os outros saíam. Na proporcional, pessoal, eu também não coloco vírgula. O verbo está aqui,
O verbo está lá, eu não coloco vírgula na comparativa, na conformativa e nem na proporcional. Não se usa vírgula, isso aqui é regra, tá? Nessas orações aqui, tá? Cuidado com isso. Tendência, pessoal. Tá, vamos falar de tendência aqui. Olha o que acontece. Paulo viajará se conseguir dinheiro. O se ali condicional. Foram à festa embora estivessem cansados. Olha, o embora concessivo. Começaremos a reunião quando eles chegarem. Adverbiais. Temporal. Todas as adverbiais. A tendência aqui, pessoal, ordem direta sem vírgula. Isso é uma tendência. Tendência maior aí. Ordem direta sem vírgula. Ordem indireta, tá aqui, ó. Ordem indireta, primeiro a subordinada, né? A gente usa a vírgula, como eu estava falando para vocês. Eu uso, tá? Embora alguns autores digam que não. A tendência é assim como está no quadro. Na ordem direta, sem vírgula, na ordem indireta, com vírgula. É uma tendência, tá? Eu sempre uso nas adverbiais, como eu falei para vocês, tá? Orações subordinadas adverbiais intercaladas. O que são intercaladas? A oração aqui, pessoal, seria essa. Os alunos começaram a estudar assim que chegaram à sala. Seria a ordem, né? Direta. Eu peguei ela, coloquei no meio como advérbio. O que tem que fazer? Ó, assim que, como equivale a quando, né? Locução conjuntiva temporal, equivalente a quando. Isso aqui é uma adverbial intercalada. Eu tenho que colocar entre vírgulas. As adverbiais intercaladas sempre entre vírgulas, tá, pessoal? Orações subordinadas adjetivas, tá? Vamos ver como é que funciona. A gente sempre vai colocar, né, a vírgula nas explicativas, como tá aqui, ó. Ó, Florianópolis, que é uma ilha, e é uma ilha mesmo, a gente sabe. Então isso aqui é uma explicativa. Eu coloco entre vírgulas, tá? Na adjetiva explicativa, coloca-se vírgula. Ó. Florianópolis, que é uma ilha, fica em Santa Catarina. Explicativa, coloco as vírgulas ali. Tem que aparecer. Agora aqui eu já tenho os gatos, que são pretos, dão sorte. Agora eu já tenho uma restritiva, são só os que são pretos. Eu estou restringindo, né? E aí, o que acontece? Eu não coloco vírgula. Nas restritivas não se coloca vírgula, tá? Prestando atenção aqui, pessoal, que a adjetiva nem sempre está no meio, como a gente tem visto até agora. Ela pode estar lá no final, tá? Essa adjetiva pode estar lá no final. Aí vocês vão ter que ver se é restritiva ou explicativa para colocar vírgula. Nesse caso aqui é uma restritiva, né? Ó, sem vírgula. E aí atenção aqui. Sem vírgula aqui, atenção. Aquela mentira foi a última que foi descoberta. Por que sem vírgula? Porque ela é uma restritiva, então eu não coloco. A adjetiva pode estar lá no final, tá, galera? Não precisa estar só no meio. Orações reduzidas. Como é que se dá a pontuação nas orações reduzidas? E para saber as reduzidas eu tenho que saber quais são as desenvolvidas. A pontuação nas orações reduzidas se dá da mesma forma que nas desenvolvidas, tá? Mesma coisa, não tem segredo nenhum. Pois bem, substantivos. O professor mandou que o aluno saísse. Eu tenho aqui uma substantiva, né, desenvolvida. Tá lá, ordem direta, né, na substantiva desenvolvida. Eu tenho aqui uma objetiva direta, ela está desenvolvida. Agora, eu vou fazer agora a ordem indireta desenvolvida. Primeiro a subordinada, para depois a principal. O que a gente viu? Coloca a vírgula. Agora ela pode ser reduzida. E a reduzida dessa aqui é essa aqui, uma reduzida de infinitivo. O professor mandou sair o aluno. Olha aqui esse sair. Isso aqui não é uma locução verbal, pessoal. São duas orações. Cuidado com isso. Tá? Esse sair o aluno equivale a que o aluno saísse. Então eu tenho uma reduzida aqui. Aí na ordem direta eu não coloco vírgula. Ó, tá ali a vírgula. Ó. Tá na ordem indireta. Na ordem direta, mesma coisa que na desenvolvida. Na ordem direta eu não coloco vírgula. Tá ali, ó, ordem direta reduzida. Agora, a reduzida na ordem indireta, eu coloco a vírgula, como tá aqui embaixo. Tá lá, ó, ordem indireta reduzida. Mesma coisa. Aqui eu tenho as desenvolvidas, aqui eu tenho as reduzidas. Tá na ordem direta, eu não coloco vírgula, tá na ordem indireta, eu coloco vírgula. Tanto a desenvolvida quanto a reduzida. Substantivas, tá? Vamos ver agora, tá ali a vírgula aparecendo, né? As reduzidas adverbiais, que são bem fáceis também, tá? Ó, eles voltarão quando as férias terminarem, como a gente viu, né? O que a gente viu? A tendência, né? A ordem direta, não colocar vírgula, na indireta colocar vírgula, essa é a tendência. Agora eu tenho aqui as reduzidas, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eles voltarão terminando as férias. Quando as férias terminarem, é a mesma coisa que terminando as férias. Então eu coloco
né? Na ordem direta eu não coloco, desculpe, e coloco na ordem indireta, terminando as férias, vírgula. Eles voltarão. Por isso que tem que ter a vírgula aqui, porque está na ordem indireta ali. Tá, pessoal? Orações reduzidas adjetivas. Como é que funciona? A mesma coisa que as desenvolvidas. Ó, a moça que levantava a sacola pediu licença. Tá? Esse que levantava a sacola, a gente sabe que é uma, né, ó, tá lá, ó. É uma adjetiva desenvolvida. E aqui eu tenho a adjetiva reduzida. A moça, levantando a sacola, pediu licença. Mesma coisa. Uma reduzida de gerúndio. Então, se eu sei que são restritivas, eu não vou colocar vírgula. Né? A moça que levantava a sacola. Era só a moça que levantava a sacola, né, que pediu licença. As outras moças não pediram. Tá? E aí eu tenho uma reduzida aqui de gerúndio que eu também não coloco, porque ela é uma reduzida, né, de gerúndio restritiva. E aqui eu tenho as explicativas. Apesar de ser reduzidas, são explicativas. Ó, dá pra ver lá. Ó. A cantar no coral. Explicativas. A senhora que canta no coral é minha mãe. Ó, eu tô falando da minha senhora, da minha mãe. É uma explicação a respeito dela, então eu tenho explicativas e eu vou colocar vírgula. Desenvolvida e aqui na reduzida. A senhora a cantar no coral é minha mãe. Aqui eu tenho uma reduzida de infinitivo, né? Adjetiva reduzida de infinitivo. Aí eu coloco vírgula, a mesma coisa. Por isso que tem aqui, ó, a cantar no coral, né? Reduzida, adjetiva de infinitivo. E aí a gente coloca a vírgula ali, tá, pessoal? Então, sobre as orações é isso aí, galera. Não tem mais muito o que falar aí sobre a pontuação entre as orações. E na próxima aula, eu acredito que a gente veja aí alguns exercícios sobre a pontuação entre as orações, tá ok? É isso aí.